talvez o país deva, conforme as situações, mas talvez deva alguma coisa à sua administração. Mas a administração também deve ao país e é um pouco, é preciso olhar para os momentos de crise para saber o que é que a administração deve ao país e como é que, de certa forma, pode cumprir, pagar isso se entendermos todos que se deve alguma coisa ao país. Eu sou dos que pensam que a administração deve sempre muito ao país, sou dos que pensam que os dirigentes devem sempre muito ao país, porque não se chega a dirigente sem se ter estado dentro da administração e se ter, digamos assim, sido bem tratado pela administração. Não conheço dirigentes que... É muito raro um dirigente com capital de queixa em relação à administração. Eu acho que ou das duas uma, ou esquece o capital de queixa e pode ser um dirigente razoável, ou se quer manter o capital de queixa nunca será um dirigente capaz. Bom, portanto vamos partir deste princípio e vamos começar então sobre o tema Estado, Governo e Administração Pública na gestão desta crise. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer era esta crise previsível no médio prazo, no longo prazo? No longo prazo ninguém prevê estas crises, sabe-se mais ou menos que elas podem vir a ocorrer, mas não é possível. Havia sinais, mas que foram despercebidos, mesmo no médio e no curto prazo. Os sinais que nos vinham eram tão longínquos, vinham do Oriente, vinham da China, vinham de países com os quais temos pouca relação cultural e conhecimento, e portanto, como diz aquele velho filme francês, ça n'arrive qu'aux autres, quer dizer, as questões, os problemas acontecem aos outros e nós estamos cá neste cantinho, longe da origem dos problemas e talvez nos safemos. Tenho a impressão que este pensamento esteve implícito em muitas das nossas pessoas. Mesmo assim, outros mais perto de nós não reconheceram a importância do problema. Apesar de tudo, nós fomos sendo informados, fomos reconhecendo, mas outros mais perto de nós não reconheceram a importância do problema e pura e simplesmente admitiram que ele não existia. Viveram em fase de negação durante semanas. Digamos assim, há os exemplos mais vivos, mais europeus, mais próximos de nós, a Espanha, a Itália não, porque sofreu desde logo, mas o Reino Unido, a França e outros países, mesmo a própria Alemanha, julgavam que isto que ia passar por cima deles e que não os atingia. Bom, estaria a nossa administração pública preparada para esta emergência? Sendo verdadeiro, temos que reconhecer que ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado porque ninguém tinha experiência de uma crise com esta gravidade. Tínhamos experiência da crise da gripe das aves em 2002, tínhamos experiência do SARS de 2008, mas foi uma brincadeira de crianças comparada com esta crise. O SARS acabou por desaparecer ao fim de um ano, ou de menos de um ano, sem que ninguém praticamente sem sequelas. Havia, é certo, uma memória já só histórica da crise de 2018-2019, da chamada, entre nós chamada pneumónica e conhecida noutros países como a gripe espanhola. Aliás, creio que de forma injusta, porque a gripe não nasceu em Espanha e provavelmente não foi a Espanha o país que mais assentiu essa crise de 2018, mas de 1918. Mas a verdade é que ela ocorreu há 100 anos. Nós tínhamos e temos registros históricos, gente do ICS, o José Manuel Sobral, a Luísa Pedroso de Lima e outros escreveram muito oportunamente sobre a crise da pneumónica de 1918-1919. Os escritos do Inspetor-Geral de Saúde da época, Ricardo Jorge, que dá o nome ao Instituto hoje Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, os escritos de Ricardo Jorge deram nota da gravidade da crise. Curiosamente, Ricardo, na altura discutia-se se a crise da gripe de 1918
era provocada por uma bactéria ou se era provocada por um vírus, imagine-se. E Ricardo Jorge afirmou desde o início, sem qualquer tergiversação, que era um vírus, e isso foi extremamente importante. Mas havia muitos cientistas que achavam que era uma bactéria. Bom, essa memória já hoje só existe em textos escritos. E nem sequer o registro fotográfico é minimamente decente. Como afirmava, de resto, o José Manuel Sobral, a crise coincidiu com o fim da guerra e a memória da guerra e, de certa forma, do papel importante que as forças portuguesas tiveram na Flandres e em África, sobrepuseram-se aos aspectos negativos da gripe de 1918. E, portanto, isso nunca houve nenhuma comemoração por esse facto, nunca houve as lembranças, a gripe foi esquecida. E, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, não sei se têm acompanhado na imprensa, os Estados Unidos têm publicado, em jornais dos Estados Unidos, têm aparecido fotografias muitíssimo interessantes da crise da gripe de 1918, com hospitais de campanha, com campanhas de saúde pública, e se hoje fizermos digamos assim, a autópsia dessa crise, facilmente chegaremos à conclusão que os Estados Unidos foram o país que melhor terá, porventura, dominado a crise da gripe de 1918. Bom, o Estado no seu conjunto, e aqui falo do Estado, incluindo o Governo e os órgãos de soberania, a administração pública, a população em geral, se me perguntarem como é que reagiu o Estado perante esta crise atual, eu direi sumariamente que acho que a reação foi muito positiva. Houve uma noção precoce da consciência da gravidade da pandemia, houve muita disciplina, houve muita colaboração, tanto da parte dos organismos públicos, como da parte dos cientistas, como da parte dos académicos, como da parte da população em geral. O Governo levou o assunto a sério desde o início. O Primeiro-Ministro mobilizou-se praticamente numa percentagem enorme do seu tempo para acorrer a esta crise. Hoje é acusado de estar em excesso nos meios de comunicação social, mas isso era uma fatalidade, mas se ele não estivesse, não teria sido possível infundir confiança como foi possível. O Ministério da Saúde tinha criado um órgão em 2009, o Conselho Superior de Saúde Pública. Esse órgão nunca tinha funcionado antes e foi preciso pô-lo a funcionar rapidamente em pouco tempo, convidar as pessoas para o integrar de acordo com a Constituição prevista na lei, com a sua Constituição prevista na lei, e esse Conselho funcionou e já reuniu, naturalmente. Tem não apenas pessoal do Serviço Nacional de Saúde, tem pessoal do setor privado, e o Governo também o Ministério tomou outra decisão importante, é que atribuiu à Direção-Geral de Saúde, que é um organismo com mais de 120 anos de existência em Portugal, atribuiu-lhe a liderança do processo técnico e nunca a destituiu dessa responsabilidade, dessa liderança. Guardou para si, certamente, o acompanhamento político e, em casos especiais, teve que assumir o próprio Governo a liderança, mas creio que no geral se pode dizer que estamos perante um exemplo em que o Governo respeitou uma administração pública competente e esta teve também um recato suficiente para dar espaço ao Governo para a tomada de decisões quando elas eram puramente políticas. Tirando um caso excepcional, que foi um lugar de um dirigente de um serviços do Ministério da Saúde, a administração pública foi respeitada na sua integridade, foi mantida, foi reforçada e foi reforçada sempre que o solicitou. Não parece ter havido interferência do Governo na escolha dos especialistas que assessoraram a Direção-Geral de Saúde, e já lá vamos à forma como eles foram escolhidos. Todos eles trabalhavam já para o Ministério da Saúde, embora depois tenha havido dois deles que foram escolhidos adicionalmente. Mas a questão imediata é saber,
um governo com orientação ideológica diferente do atual ter-se comportado da mesma maneira ou de maneira diferente? Bom, eu defendo o princípio de que provavelmente se o governo, embora com uma orientação política totalmente diferente do atual, se fosse um bom governo ter-se comportado exatamente da mesma maneira que este se comportou. E a prova disso aconteceu com a crise da legionela em Vila Franca de Xira em 2008 ou 2009, como se recordam, uma infecção transmitida também por gotículas que estavam no ar, disseminado por fábricas, que tinham gerado dentro da sua, enfim, bactérias de legionelas. Eu penso que o governo de então teve exatamente um comportamento igual ao atual, aceitando integralmente a liderança técnica da Direção-Geral de Saúde. O diretor-geral de Saúde na altura era o Dr. Francisco Jorge, não aceitou outras interferências, e reparem que a tentação de os governos desconfiarem das administrações que têm à frente de um problema vital e desta importância, é uma tentação muito grande. Reparem, por exemplo, a administração norte-americana atual, houve um momento em que pensou que os seus órgãos, e todos sabemos quão competentes são os órgãos da administração norte-americana na saúde pública, quer os National Institutes for Health e aquele senhor António Fauci, que é um grande especialista com 78 anos, é um grande especialista de doenças transmissíveis, ou o CDC de Atlanta, Geórgia, o Center for Disease Control and Prevention em Atlanta, que é talvez o mais prestigiado organismo de saúde pública do mundo. Pois bem, a administração norte-americana houve um momento em que teve a tentação, como as notícias destes mensageiros não eram boas, teve a tentação de os substituir e tentou substituí-los pelo organismo que tinha sido criado há menos de 10 anos para gerir as grandes catástrofes, as inundações, os ciclones, etc. Aqui é uma administração competente, certamente, para essa matéria, mas que não sabia rigorosamente nada de saúde pública e, portanto, acho que durou 2 ou 3 dias esta substituição, voltaram depois ao princípio. Imaginem o que era em Portugal, com todo o respeito que eu tenho e que nós temos em relação à nossa proteção civil, o Estado português ter afastado a Direção-Geral de Saúde da liderança técnica deste processo e ter pedido à Proteção Civil que o fizesse. Não seria, a Proteção Civil não seria capaz de o fazer, a não ser que recorresse de novo à Direção-Geral de Saúde. Portanto, creio que aqui nunca houve tentação, nem há sinais de que o Governo tenha descredo da capacidade técnica da Direção-Geral de Saúde. Muita gente na opinião pública e muitas outras pessoas que viram perante si uma figurinha frágil, a doutora Graça Freitas, diretora-geral de saúde, muita gente pensou que a Direção-Geral de Saúde não seria capaz de liderar este problema. Muita gente se interrogou. Eu penso que os acontecimentos se encarregaram de explicar como estas interrogações não tinham sentido. A experiência valorizou os personagens e hoje ninguém seria levado a sério se porventura alguém se lembrasse de propor a substituição dos dirigentes da Direção-Geral de Saúde ou o que quer que seja. Bom, todos, mesmo aqueles que porventura pessoas julgassem que não tinham capacidade, a verdade é que responderam da melhor forma e aprenderam também com a crise e fizeram-se grandes dirigentes com esta crise. Estiveram sempre à altura da situação. Bom, como é que o governo se comportou? Eu creio que a principal virtude e o principal papel do governo nesta matéria foi ter sido capaz de infundir segurança na população e ter sido capaz de reunir consensos. Foi mérito basicamente do Primeiro-Ministro, que respeitou sempre os serviços. Foi mérito das oposições políticas também, que aceitaram praticamente sempre as indicações e as informações técnicas. E se fizermos a história retrospectiva destas mês e meio, só excepcionalmente alguns autarcas
e dirigentes de forças políticas irrelevantes e menores criticaram opções da Direção-Geral de Saúde ou até, em alguns casos, manifestaram por ela menos respeito, embora sem consequências nenhumas, quer dizer, ficaram a falar sozinhos. Mérito, sobretudo, de outros órgãos de soberania, do Presidente da República, à cabeça, à Assembleia da República, que estiveram sempre ao lado do Governo e da Administração por terem entendido que eles eram a sede legítima da intervenção. Parece que o mesmo não terá acontecido noutros países, nomeadamente em Espanha, onde nós vemos porta-vozes isolados, sozinhos, a falarem completamente desligados do terreno, enquanto que nós aqui víamos os porta-vozes acompanhados sempre pelo político do setor, o ministro ou o secretário de Estado, e acompanhados às vezes por especialistas quando era necessário dar informações de caráter mais técnico, laboratoriais ou de logística ou outras. Parece que o mesmo não terá acontecido noutros países, mas todavia há alguns casos interessantes. A Itália, por exemplo, que tinha um governo fraquíssimo do ponto de vista político, do ponto de vista de estabilidade política, não é? Constituído por uma amálgama de forças muito diferentes, e no entanto este governo reforçou a sua capacidade em Itália. E a sua respeitabilidade, e isso provavelmente deve-se, de certa forma, à crise. Bom, vamos ao segundo tema, que é a crise e a ciência. Desde cedo, a Direção-Geral de Saúde trabalhou em estreita cooperação com os serviços prestadores de cuidados de saúde, os hospitais e os centros de saúde. Trabalhou em cooperação com os institutos científicos dentro do Ministério, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, com universidades, centros de investigação e também com instituições particulares ou com fundações que se dedicam à investigação. E é curioso que existe um lugar dentro da Direção-Geral de Saúde, que é um título, que é de consultor da Direção-Geral de Saúde. Pode-se dizer, e não sei sequer se ele tem uma estrutura, uma existência dentro do organograma da Direção-Geral de Saúde, não sei se tem retribuição, admito que sim. Mas eu lembro-me, há muitos anos que trabalho ligado à saúde, lembro-me de que o lugar de consultor é um lugar profundamente respeitado e ambicionado. O consultor da Direção-Geral de Saúde para cada matéria era uma das pessoas mais qualificadas do país naquela área. Na saúde materno-infantil, nos cuidados idosos, na saúde mental, nas doenças infecciosas, na virologia, etc. Portanto, o governo teve sempre um apoio interno destes seus consultores. E o governo seguiu sempre o parecer destes consultores. É espantoso, mas é verdade. Quer dizer, nem sequer teve a tentação de ir buscar ciência lá fora, quer dizer, ou ir buscar às universidades, porque uma simples razão. As universidades sobre esta matéria sabem muito menos que a Direção-Geral de Saúde, por estranho que vos pareça. Mas é que, quer dizer, talvez eu lhes possa explicar, há 40 anos não existiam ensino de virologia nas universidades. E, no entanto, já havia um centros de virologia e departamentos de virologia no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Portanto, os problemas das infecções, das doenças comunitárias, preocupam muito mais os órgãos do Estado, a Direção-Geral de Saúde, o Ricardo Jorge e outras instituições, do que as faculdades de medicina, que têm uma tradição de medicina clínica, de medicina individual, não é? De medicina, ensinar a forma de tratar aquele doente, enquanto que a saúde pública ensina a tratar aquela comunidade. É essa diferença abissal de comportamento. E, portanto, o governo, todavia, sejamos absolutamente rigorosos, o governo nem sempre acatou o parecer dos técnicos, dos consultores da Direção-Geral de Saúde. Nem sempre o acatou totalmente. O caso mais visível foi o que decidiu o encerramento das escolas. Recordam-se? O Conselho Nacional de Saúde Pública tinha recomendado que não se encerrassem as escolas, eu já vou explicar porquê,
E o governo decidiu encerrar as escolas. Decidiu encerrar as escolas, salvo erro, numa sexta-feira. E, bom, porque é que o Conselho Nacional de Saúde Pública não tinha recomendado um encerramento? Nessa altura já, provavelmente se lembrarão, nessa quinta-feira, havia um órgão que apareceu aí, o Conselho Nacional das Escolas de Medicina, que juntamente com a Associação das Escolas Secundárias e outras, propugnaram pelo imediato encerramento das escolas. E qual era o risco para a saúde pública que existia neste momento? O risco elevado era o mesmo que aconteceu em Itália. A Itália houve também, espontaneamente, não por determinação das autoridades sanitárias, mas por determinação das autoridades escolares, houve um encerramento de escolas e as criancinhas e os adolescentes e os universitários foram espalhados, já alguns deles já infectados, foram espalhados pelas residências secundárias dos seus pais ou onde estavam os seus avós. Isto foi absolutamente terrível para a disseminação da pandemia em Itália. Bom, e toda a gente tinha conhecimento quer dizer, as pessoas, os responsáveis, tinham conhecimento do que tinha acontecido em Itália e, portanto, tinham medo de que cá acontecesse o mesmo, embora nós estivéssemos numa fase de transmissibilidade ainda muito anterior e muito atrasada em relação à italiana. Mas, enfim, esse facto foi aquilo que trouxe receio e que levou o Conselho Nacional de Saúde Pública a dar um parecer contra o encerramento das escolas. O governo, pelo contrário, não o acatou e creio que terá feito bem. Bom, porquê é que eu acho que terá feito bem? Porque, em primeiro lugar, na noite do dia em que, ou durante o dia e na noite do dia em que as escolas foram encerradas, todo o país assistiu, era um dia de sol, todo o país assistiu a milhares de jovens nas praias, em alegre convívio e em grande proximidade física, e na noite das grandes cidades, pelo menos de Lisboa, os jovens aglomerados nos bares habituais, também em grande proximidade. Ora, isto realmente, encerrar escolas com medo do contágio e criar, ao fim e ao cabo, uma situação destas, podia ter sido um desastre. Só não foi porquê? Só não foi porque isto passou-se numa sexta-feira para um sábado e o governo, a decisão do governo de encerrar as escolas teve efeito efeito prático a partir de segunda-feira e na quarta-feira seguinte o governo foi decretada, quarta ou quinta, não estou agora certo, foi decretada o estado de emergência. E, portanto, o decretamento do estado de emergência veio tapar por completo os riscos que poderiam ter ocorrido daquela decisão. Bom, mas este talvez tenha sido, que me recorde, o único momento em que o governo não aceitou uma decisão dos técnicos. O governo solicitou e utilizou o aconselhamento de universidades e centros de investigação, enriquecendo a qualidade das suas decisões. Mas recordo de novo que a Direção-Geral de Saúde está tão mais bem informada sobre o que se passa lá fora, a Organização Mundial de Saúde, o European Center for Disease Control, com o qual está em contacto diário. Na administração do ECDC em Estocolmo está sempre um representante da Direção-Geral de Saúde, quer dizer, portanto há um contacto direto e portanto a informação técnica, a informação científica flui com muito mais qualidade, muito mais rapidez para a Direção-Geral de Saúde do que para os nossos órgãos de investigação. Até porque os nossos órgãos de investigação são por natureza especializados. E a Direção-Geral de Saúde, a especialidade delas é, neste caso, a infecciologia ou as doenças comunitárias. Bom, o governo tomou, a dada altura, a decisão que digamos assim, que conhecem e que foi de uma importância extraordinária. A decisão de abrir um debate público no Infarmed
convidar a abrir um debate público pelos especialistas, convidar para participarem nesse debate e para colherem informação mais atual e mais recente sobre a evolução da pandemia, para a colherem de viva voz. Convidou quem? Convidou o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, os líderes parlamentares, os líderes de todos os partidos políticos com representação parlamentar, os conselheiros de Estado, os conselheiros do Conselho Económico e Social, que representam a vida económica, os parceiros sociais, e portanto, e mais algumas outras personalidades. Estas reuniões foram, de que certamente se recordam, de filmes em que as pessoas apareciam muito afastadas. Estas reuniões foram extremamente importantes e foram de um grande enriquecimento, porque, em primeiro lugar, disseminaram o conhecimento do problema, da sua gravidade e das implicações para toda a comunidade, por toda a comunidade científica. As reuniões no Infarmed, onde os cientistas que apoiavam a Direção-Geral de Saúde explicaram com meridiana clareza o que estava a acontecer e o que era previsível, foram absolutamente decisivas para a geração de consenso político. Isto foi extremamente importante. Vocês vão estudar políticas públicas e vão perceber isto diretamente. Aquela informação técnica absolutamente transparente, aberta e debitada em linguagem plana, foi essencial para toda a gente aceitar. Toda a gente estava de acordo e está de acordo. Nestas reuniões participaram todas estas entidades que eu vos referi e esta a limitação física tornou estas reuniões quase momentos míticos de consenso técnico e de consenso político. E estas reuniões serviram, por estranho que vos possa parecer, foram estas reuniões que serviram de base à tomada de decisões, das tomadas de decisões mais difíceis. A decisão do estado de emergência foi discutida nestas reuniões e foi consensualizada nestas reuniões. O prolongamento do estado de emergência, o termo do estado de emergência, o calendário de desconfinamento, o reinício da vida corrente e da atividade económica e social. Todos estes pontos de importantíssima natureza política acabaram por ser debatidos, ou melhor, digamos assim, o governo colheu a opinião de todos estes participantes nestas sessões. E isto foi de uma enorme importância para a criação de consenso. Bom, vamos ao terceiro tópico, que é a crise e a informação. O modelo de comunicação que foi adotado assentou numa roda diária dos mídia, em parte presencial e em parte virtual. Mas esteve sempre presente um membro do governo e sempre presente a Diretora-Geral de Saúde. Ocasionalmente eram convidados especialistas, dirigentes de serviços ou consultores oficiais a prestarem informação técnica. Lembram-se de termos tido um especialista sobre as unidades de cuidados intensivos, temos tido especialistas sobre virologia, temos tido especialistas sobre a logística o que era necessário fazer para ter os ventiladores e para transformar lugares para cuidados intensivos, etc. As primeiras conferências de imprensa, todos hoje sabemos, foram desnecessariamente longas e alongadas por muitos fatores. Em primeiro lugar, por inexperiência de todos. Em segundo lugar, por impreparação dos mídia, que formulavam perguntas redundantes e nem sempre propositadas, às quais respondia com enorme paciência sempre a Diretora-Geral de Saúde e os próprios ministros. Foi visível direi muita agressividade inicial nos mídia, a qual todavia se foi esbatendo ao longo do tempo. Nem sempre foi fácil aos dirigentes explicarem frequentes variações e aparentes inconsistências de dados, fruto, ao fim e ao cabo, da diversificação do sistema de informação e da dependência da colheita por clínicos ou pessoal de saúde pública assoberbado de trabalho e que muitas vezes acumula vários verbetes antes de os poder meter no computador e por vezes gerando desfazamento temporal entre o momento de facto e o seu registro. Mas eu creio que finalmente ficou assente e toda a gente compreendeu que há
três fontes essenciais de informação. Há uma que é 100% rigorosa, é certo, que é os certificados de óbito. Não há forma de errar, não há ninguém mais a morrer que não esteja no certificado de óbito. Causa de morte está no certificado de óbito, algumas tiveram que ser revistas, porque a preparação, o preenchimento de um certificado de óbito é hoje uma operação relativamente complexa para a qual os médicos são treinados e que depois tem codificadores que vão rever a classificação dos médicos. Isto em todos os óbitos, não apenas do Covid. A certa altura, a partir de certo momento, a Direção-Geral de Saúde entendeu que todos os doentes, qualquer que fosse a doença, que registassem infecção por Covid no momento da morte, surgiam como causa atribuível mortalidade o Covid. Portanto, e isto foi uma recomendação internacional e, portanto, também foi aqui seguida. Então, esta fonte é absolutamente rigorosa. As outras duas fontes são os verbetes que são enviados, metidos no sistema informático pelos médicos que testemunham a existência de uma infecção e os verbetes que são introduzidos no computador pelos laboratórios públicos ou privados ou de universidades que reconhecem e identificam um caso de contaminação. Portanto, é evidente que nestes casos nem sempre há uma coincidência total entre o dia em que o clínico ou o laboratório tem conhecimento do acontecimento e, por outro lado, a sua transmissão, o seu registro. Muitas vezes, nos primeiros tempos, sobretudo, acumulavam-se verbetes, os médicos que faziam este tipo de trabalho tinham muito trabalho, estavam ao mesmo tempo a responder a telefonemas, ao mesmo tempo a ir visitar doentes que estavam no domicílio e tinham pilhas, às vezes, de documentos e por isso explica, de certa forma, alguns picos que viram. Também outros picos são explicados pelo trabalho dos laboratórios que baixava visivelmente nos fins de semana, não é? Quer dizer, no princípio talvez não, mas a certa altura também as pessoas precisam de descansar e os laboratórios públicos e privados também e portanto nós já sabíamos que à segunda-feira correspondente ao domingo anterior muitas vezes apareciam subcontagens, que eram depois corrigidas e revistas. Mas se olharmos para a curva, nós vemos que a curva tem o comportamento absolutamente correto. Esta dificuldade de compreensão das circunstâncias reais em que a informação era colhida e processada chegou a alimentar especulações desnecessárias, mas não gerou desconfiança ou descrença no sistema e nas medidas adotadas. É certo que o modelo comunicacional é muito pesado. É certo que quando o modelo é pesado há fadiga. E há cansaço, o público provavelmente terá algum cansaço hoje, mas temos que reconhecer que o público seguiu ansiosamente os boletins informativos durante praticamente os 2 meses decorridos. E não se exclui, naturalmente, a possibilidade de maior espaçamento destes encontros no futuro ou de redução do nível hierárquico do comunicante. Em termos gerais, o que se deve dizer é que o modelo funcionou bem, e a permanência da Direção-Geral de Saúde em todas as conferências contribuiu para tornar sólida a confiança do público. Teria sido possível um modelo diferente, como um boletim informativo impessoal ou entrevistas a dirigentes em momentos especiais? Não creio que fosse mais vantajoso, quer para a mensagem, quer para a credibilidade e confiança política. E quando confrontamos o nosso modelo com o de outros países, reconheço que o nosso foi mais variado, mais especializado e também mais flexível, o que certamente foi mais positivo do que negativo. No modelo que foi adotado para a comunicação, os responsáveis coibiram-se de responder a críticas, a acusações e insinuações de líderes de opinião, de comentadores, até de autarcas e outras personagens. Devem-se lembrar que houve autarcas de importantes cidades do país que a certa altura chegaram a declarar que não faziam mais confiança na Direção-Geral de Saúde porque achavam que os números deles eram diferentes da Direção-Geral de Saúde. É evidente, já expliquei há pouco porquê. Eles estão em contacto direto com a realidade e tinham, portanto, um conhecimento direto da realidade daquele seu concelho, mas não tinham o conhecimento da realidade nacional. E, portanto, esse conhecimento agregado
embora não fiável na hora em que o acontecimento ocorre, mas é muitíssimo mais importante para a decisão política. E, portanto, essas vozes dissonantes acabaram por se calar, não é? E perceber que não tinha lugar a sua, digamos assim, a sua recalcitração. De resto, se os comunicadores não responderam a críticas, também nunca hesitaram em corrigir e completar informações quando honestamente confessavam que não sabiam. Muitas vezes isso aconteceu, hoje não sei, mas amanhã vou-lhe dar a resposta. Isso foi uma boa decisão, foi um ato de grande seriedade. Concentrou, e o não responder a essas críticas foi estrategicamente importantíssimo, porque concentrou o foco informativo no essencial e contribuiu para reforçar a credibilidade. Imaginem o que era se tivesse havido réplica, se tivesse havido tréplica, ruído subsequente, a comunicação seria completamente desfocada. Também nunca foi discutido nem comentado o modelo de centralização informativa. Como se recordam, houve há um único momento no dia, um único local, que é a sede das instalações da Direção-Geral de Saúde na Alameda Afonso Henriques, na mesma sala sempre. Portanto, houve um modelo de porta-vozes num só momento, devidamente identificados, com regularidade no formato e nos conteúdos. Isto foi extremamente importante, porque impediu ou preveniu a cacofonia que poderia advir. Imaginem que eram vários os porta-vozes. Imaginem que a Diretora-Geral de Saúde falava aqui sobre matéria e a Ministra ia ao Porto e falava no Porto. Ou que o diretor, o homem da Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Norte achava-se no direito de também comunicar com o público. Isto seria um desastre completo, um desastre comunicacional. É evidente que a liberdade de informação ou escamotear da realidade jamais foram argumentos usados pelos que recebiam a informação. O que significa que, ao fim e ao cabo, o modelo comunicacional funcionou bem. Bom, vamos à quarta parte, o papel da administração pública. Nos tempos imediatamente anteriores à crise, o Serviço Nacional de Saúde encontrava-se num ponto muito baixo da sua reputação. Parte desta reputação foi ocasionada pela asfixia financeira dos tempos da crise, infelizmente continuada nos tempos já da recuperação. Outra parte foi e é gerada pelos interessados em destruir o Serviço Nacional de Saúde, em substituí-lo por um setor privado lucrativo. O cenário deste destino pode ser antevisto com o papel desempenhado ou pela omissão completa do setor privado ao longo destas semanas de crise. O setor privado desapareceu. A não ser o setor privado dos laboratórios, que prestou uma colaboração, quase metade das análises foram feitas, não quase, 45% ou 46%, 50% pelo setor público, pelo Serviço Nacional de Saúde e 4% ou 5% pelos departamentos de investigação, pelos centros de investigação que se esfalfaram a produzir também condições para análise. A natureza imprevisível e universal da crise trouxe perante nós a imensa vantagem de termos um Serviço Nacional de Saúde. Ao ponto, algo exagerado até, de os anteriores detratores serem agora os seus louva-minheiros. Que se passou, entretanto, para ocorrer este volte-face? Como foi possível a uma instituição passar da fama de negligente, insolvente até, a instituição salvadora em tão poucas semanas? Foi a sensação de insegurança que as populações sentiram? Foi agarrar uma tábua de salvação? Foi não haver outra alternativa? Como foi possível perder confiança e reconstruí-la logo depois? Como foi possível aceitar por todos, sem discussão, que
aquelas pessoas que ali estavam sentadas na conferência de imprensa tinham o título de autoridades de saúde ou autoridades sanitárias. Como é que foi possível aceitar uma expressão autoritária, autoridade, e aceitá-la e confiar nela, que é o mais importante? Bom, estas são questões interessantíssimas para aqueles que têm formação sociológica ou psicológica, que queiram olhar para isto no futuro, são fatores interessantíssimos. Que fatores foram decisivos para a geração de confiança das populações no seu Serviço Nacional de Saúde? Podíamos identificar diversos, todos eles com um contributo especial. Não foi nenhum decisivo, todos foram coadjuvantes. Vamos enunciá-los, alguns deles. Em primeiro lugar, competência técnica. As pessoas que assistiam às conferências ou que recebiam a informação percebiam que havia ali competência técnica. Em segundo lugar, o espírito de sacrifício dos prestadores de cuidados. As pessoas que estavam na primeira linha do combate contra a infecção nas unidades de cuidados intensivos ou nos hospitais, ou a ir buscar os doentes a casa, ou a ir mudar doentes de um lar para um quartel ou o que quer que seja, infundiam respeito. O sacrifício deles, a possibilidade de serem contagiados, infundiam respeito. Em terceiro lugar, também talvez todos tenhamos sentido, ampliado pela introspeção do isolamento, talvez todos tenhamos sentido eu direi, um sentimento de respeito, outros dirão compaixão pelo próximo. Mas a verdade é que as circunstâncias tornaram possível a criação deste sentimento. Depois também respeitámos, ao fim e ao cabo, a ética profissional. Nós percebemos que aquelas pessoas que estavam ali na primeira linha de combate estavam a obedecer não apenas a um pagamento, que ainda por cima é sempre inferior provavelmente ao merecido, mas estavam, e muito desproporcional em relação ao risco, e desproporcional em relação ao sacrifício de não estarem com os seus familiares, ou até mesmo deles artificialmente afastados. Mas perceberam que havia ética profissional, havia brilho profissional naquela gente, havia ética de serviço público. E isto é um valor, não se pode medir, não se pode contabilizar, não se pode calcular, mas é quando sairdes deste curso e sentirdes que estão perante uma obrigação de servir a comunidade, é isso que eu me quero referir como a ética profissional. Depois, atrevo-me a apresentar outra razão. Eu acho que nós beneficiámos todos, público e administração, beneficiámos todos ao longo deste período de uma ausência de interferência de organizações de representação de interesses profissionais. O ruído das representações profissionais esteve ausente durante a crise. Houve como que um defeso voluntário. As organizações de representação profissional movem-se por muitas razões, mas, naturalmente, algumas dessas razões são também razões puramente materiais. E, na verdade, eles coibiram-se, essas organizações coibiram-se, defenderam-se, afastaram-se um pouco desta brega, desta luta. Depois, outro fator que foi extremamente importante, já referido, o consenso interpartidário. Os partidos acabaram por estar todos de acordo, e de todo o espectro parlamentar. Bom, e não posso deixar de não reconhecer que talvez algum medo tenha tido alguma influência nesta geração de confiança. E, finalmente, eu acho que o facto de o público assistir a resultados crescentemente positivos solidificou a sua confiança. Parece também importante o papel da ampliada generosidade orçamental para o Ministério da Saúde. Que influência terá tido ela na ativação da administração pública? A verdade é que tudo passou a ser mais simples, o material foi adquirido sem delongas, os americanos têm uma expressão curiosa que é o red paper, sem papelada, sem limitações costumeiras. Mas mais 1.800 profissionais foram recrutados para o Serviço Nacional de Saúde, conseguiram-se rapidamente hospitais de campanha que foram doados e que estiveram disponíveis, embora quase nunca utilizados.
apoios permanentes e presentes de organizações não lucrativas como a Cruz Vermelha, as unidades das Forças Armadas e de Segurança, as universidades, laboratórios de investigação, subscrições públicas. Tudo isto foi extremamente importante. É importante saber-se que durante a crise não houve retribuições ou suplementos salariais que não os previstos na lei geral. Não foram prometidos nem utilizados subsídios de risco ou outros. Apenas se facultou alojamento próximo do local de trabalho para os profissionais que estavam em contacto direto com doentes contaminados, o que implicou, além do confinamento profissional, a separação familiar completa e prolongada. Serão dispensáveis outras formas excepcionais de retribuição? Será ou não aceitável remunerar melhor os profissionais do tipo dos bombeiros de Chernobyl? Lembram-se de Chernobyl, do desastre de Chernobyl? Provavelmente já não se lembram, porque são todos novos, mas foi por volta de 86, em Chernobyl houve uma explosão numa fábrica, num gerador nuclear obsoleto e houve funcionários, bombeiros, que tiveram que sacrificar as vidas viajando em helicópteros para despejar toneladas de cimento armado para tapar o sarcófago, para criar um sarcófago para fechar o reator. E, portanto, esses bombeiros de Chernobyl já morreram todos, não é? Porque foram altamente contaminados. Mas será ou não aceitável remunerar melhor os profissionais tipo bombeiros de Chernobyl? Será defensável isto? Não haverá forma de compensar estes sacrifícios ou estaremos à espera que eles se repitam sempre? Este é um tema delicado, que desafia os básicos princípios retributivos da administração pública, da igualdade para todos, e que impõe uma discussão aprofundada. Se, durante o vosso curso, houver razão para isso, seria um tema extremamente importante. Bom, vamos terminar quase e sair da árvore para a floresta. Talvez seja agora a altura de uma reflexão estratégica sobre o futuro da nossa administração pública. Esta primeira crise está prestes a ser controlada. Várias lições se podem retirar. O trabalho transversal, em primeiro lugar. A crise demonstrou que os ministérios não são silos verticais. Podem ser comunicáveis e aceitar trabalhar em conjunto para uma finalidade comum. As barreiras verticais são muitas vezes defesas da mediocridade dos poderes. Quem está seguro da sua capacidade é normalmente quem está mais disposto a cooperar com os outros. Depois, e como exemplo do trabalho entre mais que um ministério, por favor, livremos-nos da tentação de criar um ministério para a velhice ou para a terceira idade. Este é um estado, a terceira idade ou a velhice ou a senioridade, é um estado de múltiplas variáveis, sofrendo diversas influências e as consequências de ações e omissões persistem para além de um foco ministerial. Idosos mal assistidos nas instituições onde se encontram vão projetar ineficiências, desperdícios, contaminação e infecções nos serviços hospitalares. Regressados aos lares, projetam neles a nova infecção bacteriana resistente que adquiriram na estadia hospitalar. Pessoal de prestação de cuidados em pluriemprego, em pluriemprego, transporta vírus e bactérias de uns lugares para outros. E aconteceu. Alguns lares foram contaminados por pessoal que transportou o vírus de outros sítios, porque trabalhavam em pluriemprego. Pela primeira vez, também na história dos nossos serviços, os médicos de família dos centros de saúde passaram a ir aos lares, coisa que não faziam. Quem ia aos lares eram médicos contratados pelos lares, pagos à parte. E o sistema estava ali, às vezes o edifício do centro de saúde era ao lado do lar, mas mesmo assim não se conheciam. E, portanto, isso desapareceu, essa separação. O que hoje parece simples voltará, todavia, a ser complicado se não forem, entretanto, criados os arranjos institucionais relevantes. E tudo pode voltar à rotina habitual, temível e dispendiosa. Então, que algumas ideias podem apresentar ou sugerir? Meia dúzia delas, não mais. Em primeiro lugar, estratégias de investimento.
Se vai haver mais recursos, toda a gente sabe que vai haver mais recursos, vai haver meios financeiros de fora, temos que planear o seu uso eficiente. E na administração pública perdeu-se o gosto do planeamento. Criticou-se, desde a emergência do modelo neoliberal, criticou-se o planeamento como uma atividade obsoleta e anti-mercado. Nada mais erróneo. O mercado só ganha em transparência e eficiência se for planeado e bem regulado. Depois é necessário olharmos para as estratégias de formação, aquilo que hoje vão passar a fazer. Olhar para a formação inicial, olhar para a formação continuada, saber se estamos a usar todos os meios de que dispomos para facultar essa formação. Em terceiro lugar, é preciso gerir melhor os recursos de que dispomos, em novos moldes, com mais autonomia, muitas vezes basta mais autonomia, com responsabilidades na sua temporalidade e facultando espaço para o aparecimento de lideranças informadas e inteligentes. Se nós não delegamos responsabilidades, se não responsabilizamos os executantes, os gestores, como é que queremos esperar que haja lideranças? As lideranças nascem da responsabilidade, nascem da prática do exercício. Depois é necessário repensarmos a nossa organização territorial dos órgãos da administração central e da administração central desconcentrada. Depois é necessário pensarmos na articulação correta e leal entre o Estado Central, as regiões, os municípios e as freguesias. E finalmente temos que começar a pensar em formas de retribuição que sejam incentivadoras do bom desempenho. Um outro ponto que é interessante é o de saber o que responsabilidades tem agora a administração. E a administração tem imensas responsabilidades. Começam a surgir na literatura desta pandemia trabalhos interessantes sobre o período pós-crise. Existe já alguma literatura à volta das catástrofes naturais e de como agir quando a normalidade é recuperada. Normalmente é um assunto pouco abordado, mas já começa a haver literatura. Não pode tudo ficar na mesma. Os autores concordam que há 3 obrigações essenciais ou 3 conjuntos de tarefas. O primeiro é concluir a restauração do sistema pré-existente. O sistema pré-existente foi substituído, foi paralisado, foi parado, desmantelado e é preciso restaurá-lo. Segundo, garantir que tudo estará melhor quando vier um segundo sismo, uma segunda inundação ou uma segunda onda pandémica. É absolutamente essencial que a administração esteja mais bem preparada nessa altura. E não estamos longe disso, não estamos absolutamente isentos de que isso venha a acontecer. E em terceiro lugar, temos que aprender com a crise e retirar dela as reformas ou as mudanças necessárias. Essas tarefas não estão segmentadas no tempo, elas são quase simultâneas, estas 3 tarefas são quase simultâneas a partir de agora. Será necessário, certamente, exigir um esforço adicional a quem responde, pela administração pública, mas este esforço é imperioso para não se desperdiçar informação riquíssima que foi agora gerada e colhida, a experiência que foi acumulada durante estes 2 meses ou 3 meses, e outra coisa muito importante para todas as reformas, que é o momentum, a ocasião de fazer a reforma. Ninguém nos perdoaria se desperdiçássemos esta ocasião soberana de reformar a administração pública. Bom, eu fico por aqui, aguardando os vossos comentários e, portanto, estou totalmente disponível para escutar as vossas perguntas e o que queiram. Tenham a bondade. Muitíssimo obrigada, professor, por esta intervenção tão clara e pertinente neste momento. Eu gostaria, claro, de abrir aos alunos, como o professor acabou de solicitar, questões que vão de encontro a esta apresentação. Podem fazê-la por escrito no chat ou tomar a palavra no vosso microfone, como preferirem. Entretanto, Ricardo, se quiseres dizer alguma coisa.
Sim, enquanto as pessoas perdem a timidez, queria só aproveitar para dizer que nós quando convidámos o professor António Correia de Campos para fazer a conferência inaugural do nosso curso, tivemos presente que o professor António Correia de Campos tem uma longuíssima experiência, não apenas como Ministro da Saúde, mas também atualmente como Presidente do Conselho Económico e Social, como Presidente do Instituto Nacional de Administração e toda uma carreira académica e profissional ligada às questões da administração. Eu tenho de confessar que estava à espera de uma boa intervenção, de uma excelente intervenção, não estava à espera de uma intervenção tão excepcional. Eu não sou de todo do estilo de ter palavras de circunstância, muito menos de fazer elogios quando eles não são merecidos, mas quero, em nome do IPPS e em nome do ISCTE, agradecer muitíssimo ao professor Correia de Campos pela intervenção, pela reflexão que aqui nos trouxe, que constitui não apenas a base de um estudo de caso muito importante para a memória futura sobre a experiência desta crise, mas também que lança aqui pistas fundamentais sobre aquilo que devem ser as preocupações do país como um todo e da administração pública em particular na sequência desta crise. Professor Correia de Campos, muitíssimo obrigado. Os mais sinceros agradecimentos em nome do IPPS por aquilo que aqui nos trouxe. Obrigado, Ricardo. Eu tenho uma questão. Boa tarde. Boa tarde aos dois. O professor... Nome, por favor. Margarida Neves. Acabou a sua apresentação a dizer que este momento que estamos a viver é uma ocasião fundamental, soberana, para reformarmos e modernizarmos a administração pública. Acha que temos efetivamente essa capacidade de nos unirmos enquanto administração pública, as várias entidades, as várias áreas governativas, para em conjunto chegarmos lá? Obrigada. Enquanto não vêm outras perguntas, não sei se há, mas eu posso responder a esta. A nossa capacidade de união é impossível de determinar neste momento. Tão impossível, tão indeterminada como era antes da crise. Quem é que imaginava que na crise fôssemos capazes de fazer aquilo que fizemos? Quem imaginava, por exemplo, que houvesse profissionais de saúde que aceitassem estar semanas inteiras a trabalhar 7 em 7 dias, a viver em pensões ou hotéis, tomando 4 banhos por dia, um de manhã, outro para no fim da manhã, outro no princípio da tarde, e outro, sempre que mudavam de traje, ter que tomar 4 banhos e 4 desinfecções por dia. Quem é que imaginava que, por exemplo, um serviço como o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais fosse capaz de reparar 115 ventiladores que estavam parados nos armazéns dos hospitais porque faltavam peças, ou porque estavam variados, ou porque tinham aparecido outros aparelhos novos, e foram capazes de reparar aqueles 115 ventiladores para os reenviar para o serviço. Quem é que imaginava que fosse possível organizar-se, fosse possível, por exemplo, este mesmo serviço de utilização comum dos hospitais, que muitas vezes é tão maltratado, o SUS, que tivesse 3 vezes mais volume e peso de recolha de lixo durante a crise do que tinha antes. 3 vezes, multiplicou-se por 3 a recolha do lixo.
e que fossem capazes de organizar o acordo com a Associação dos Produtores de Tecidos e do norte do país e desenhar as próprias máscaras e os próprios fatos. Como é que foi possível que os profissionais dos hospitais, por exemplo, com outras especialidades, médicos de medicina interna ou anestesistas, reanimadores, que fossem capazes de aceitar ir trabalhar para as unidades de cuidados intensivos, em matérias que não tinham uma formação por aí além, ou os enfermeiros de blocos operatórios, médicos, cirurgiões que passaram a aceitar trabalhar nestas condições. Isto é um caso absolutamente único, quer dizer, as pessoas transfiguraram-se, deram o melhor de si e, portanto, esse é o lado mais positivo. Claro que os mais cínicos ou céticos dirão, isso foi sempre assim com os portugueses, não é? Nós não somos capazes de planear nada, mas quando toca a rebate nós damos o litro, não é? Somos capazes de ir até ao fim do mundo. Bom, eu não sei se é assim, eu desconfio muito destas fantasias rássicas ou de características genéticas ou o que quer que seja, desconfio totalmente, mas a verdade é que nós fomos capazes de, com racionalidade, com espírito de sacrifício, de fazer tudo isto. E porquê é que não havemos de ser capazes de unir, de remodelar, de reorganizar a administração? Precisamos de liderança, certamente. Precisamos não apenas de uma liderança só. Nós precisamos de várias lideranças. Precisamos daquilo que estáis aí a fazer, a aprender, é ser líderes ao vosso nível, ao nível das lideranças intermédias e que são, porventura, as mais importantes. E, portanto, essa capacidade de liderança, essa capacidade da união, eu não sou cético, quer dizer, nem acho que ela pode, em qualquer momento, ser despertada. E nós vamos ter muitas ocasiões para ela ser despertada, porque a crise não acabou. Porque a seguir a esta crise, temos esta crise sanitária, temos a crise financeira e económica. E, portanto, nós vamos ter que nos reinventar também. Vamos ter que encontrar soluções e métodos e formas de, digamos assim, claro que não haverá já o aguilhão da urgência e da premência e da pressão brutal que o desconhecimento do problema sobre todos nós fazia impender. Mas há, com certeza, muitos desafios e estou convencido que temos que nos organizar para isso. Nada melhor e a única forma de o fazer é através de formação capaz. Porque é evidente que o Dom Afonso Henriques foi um chefe, não é? Mas se ele não tivesse sido treinado para ser chefe, provavelmente nunca seria chefe. Não há improvisos nesta matéria, numa liderança continuada. O pai dele era militar, o pai dele veio lá da Hungria, dizem que era o Conde da Borgonha, não era nada, era da Hungria, mas enfim veio por aí fora e ele teve que aprender a combater e a ganhar território com fortíssima concorrência, não é? Fortíssima concorrência da tia e, portanto, tinha necessidade e dos tios que estavam em Leão e Castelo e teve necessidade de resolver por si essa. Portanto, a necessidade aguça o engenho. E o que precisamos todos é de ter a sensação, de ter o reconhecimento de que as mudanças são necessárias. E se nós achamos que não vale a pena mudar porque mudar custa muito e tal, isto não há de ser nada. Quer dizer, este tipo de complacência não é saudável. Permitam-me só aqui fazer uma pequena interrupção às questões. Temos a professora Maria de Lourdes Rodrigues, que acabou de conseguir vir aqui dar-nos o seu olá. Professora, o palco é seu, obrigada por ter vindo. Tá, obrigada, boa tarde a todos. Já aqui estou há um bocadinho de tempo, estive também no início, vi grande parte das apresentações que foram feitas pelos estudantes, mas queria em primeiro lugar mandar daqui um grande abraço para o meu amigo Rei de Campos e agradecer-lhe muito, mais uma vez, a disponibilidade e a generosidade que tem tido
em colaborar com as iniciativas não só do IPPS, mas do ISCTE. Saudar também os meus colegas, o David Ferraz, o Ricardo Paz Mamed e os outros colegas que estão presentes pela iniciativa e o trabalho que fazem no IPPS, o contributo que dão para a formação de quadros na administração pública, incluindo neste pacote a Isabel Flores, secretária-geral do IPPS, que faz aqui um trabalho inestimável. Tenho muito poucas coisas para dizer. Queria, em primeiro lugar, saudar e dar as boas-vindas, dizer que é um grande gosto e um grande orgulho para o ISCTE poder desenvolver este tipo de atividades de capacitação da administração pública a diferentes níveis, designadamente ao nível das lideranças dos organismos da administração pública. E a coisa simples que tenho para vos dizer é a seguinte: nós vivemos hoje um momento de grande incerteza em relação ao futuro. Sei que a reflexão que o professor Correia de Campos aqui trouxe foi uma reflexão muitíssimo interessante e vamos certamente continuar a necessitar de refletir sobre o futuro próximo e até o futuro mais longínquo. E há muito quem desenhe cenários e faça prospectiva do que aí vem. Eu não consigo situar-me em planos tão abstratos, mas consigo tirar algumas conclusões do processo da crise que estamos a viver e aquilo que, apesar da grande incerteza nos vários cenários, há algumas certezas que temos, às quais precisamos de dar toda a nossa energia, motivação, para defender justamente que essas dimensões da crise que se revelaram absolutamente essenciais para a superar não saiam agora no pós-Covid da agenda política, da agenda mediática e que façam com que todos nos esqueçamos daquelas que foram as áreas, os setores imprescindíveis para superarmos. E eu diria que a área da qualificação dos recursos humanos, sobretudo para a administração pública, revelou-se em toda a linha como indispensável no combate à crise que vivemos. Em todos os países em que a administração pública é mais fraca, desde logo os Serviços Nacionais de Saúde, em todos os países em que não há quadros altamente qualificados, em todos os países que não têm sistemas científicos internacionalizados e consolidados, em todos os países que não têm programas de formação de altos quadros, seja para o setor público ou seja para o setor privado, são países que enfrentaram o problema da pandemia com muito mais dificuldade, vão enfrentar o pós-Covid com mais dificuldade ainda e qualquer problema que o futuro nos traga, são países que terão muito menos condições para responder positivamente, protegendo os cidadãos, garantindo a sua segurança e garantindo, apesar de tudo, uma sobrevivência digna e em condições aceitáveis, como aconteceu no nosso país. Esta é, na minha opinião, a grande lição que nos permite continuar o nosso trabalho com muita energia e muita motivação. A necessidade de formação de altos quadros para o setor público e privado mantém-se como uma necessidade agora ainda mais urgente. Há depois outras evidências que surgem nas análises que possamos fazer. É evidente que a transição digital, a capacitação das famílias, das empresas, da administração pública, a infraestruturação do país, no que respeita às redes de comunicação e aos meios informáticos e à capacidade dos recursos humanos para lidarem com esses novos meios, é também de uma grande evidência, porque foram não apenas as instituições de investigação científica, não apenas o Serviço Nacional de Saúde, não apenas os profissionais envolvidos nestas áreas, mas a disponibilidade de meios, a existência de recursos informacionais, de tecnologias digitais aplicadas que nos permitiram ter alguns ganhos, digamos assim, neste combate que foi terrível. E estas conclusões, que são, na minha opinião, simples, são uma leitura de lições, uma leitura possível das lições que podemos tirar desta crise, a mim animam muito o meu trabalho como responsável desta instituição e espero conseguir transmitir às unidades orgânicas do ISCTE, às instituições participadas que fazem este trabalho. O que nós fazemos é produzir conhecimento, é difundi-lo, é transmiti-lo às novas gerações e aos quadros que nos procuram
e que possamos continuar a fazer esse trabalho, de produzir conhecimento, de formar, de transmitir, de difundir, de transferir para a sociedade de uma forma, como é que eu posso dizer, de uma forma bem feita, é fazer bem o nosso trabalho. E esta conclusão que retiro desta situação crítica que vivemos anima-me muito para o futuro próximo e espero que vos anime também na persecução dos vossos objetivos de formação, que não tenham dúvidas sobre a importância dos vários serviços que dirigem. Eu percebi que são serviços muito, muito diferentes, são serviços todos eles imprescindíveis para podermos ter um Estado qualificado, um Estado com capacidade de intervenção e de uma intervenção que faça a diferença por ser uma intervenção qualificada, baseada em informação e em conhecimento. E era tudo que tinha para vos dizer. Muito obrigada pela participação, desejo-vos muito boa sorte, muito bom trabalho e que as coisas corram todas como esperam, que o ISCTE corresponda mesmo à distância à expectativa que alimentaram em relação à frequência deste curso. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, professora. Professor Correia de Campos? Uma pequena reação em relação à professora Maria de Lourdes Rodrigues. Em primeiro lugar, agradecer, Maria de Lourdes, muito, muito gentil da sua parte o comentário, e reforçar um pouco aquilo que disse no que respeita ao conhecimento. Nós, em poucos momentos da vida, todos os que aqui estamos nesta sessão, à distância, vão encontrar o mesmo volume de conhecimento gerado à volta de um só tema. Aquilo que está a ser escrito, publicado, passado e que vai ser organizado, passado a texto, a artigos de jornal, não apenas nos aspectos da virologia, não apenas nos aspectos dos cuidados clínicos, não apenas nessas matérias, mas do ponto de vista organizativo, o volume de publicações que existe é brutal. E a minha preocupação neste momento é apenas chamar a atenção dos alunos que são, em princípio, são ou devem ser mata-borrões, capazes de absorver o máximo possível, e, portanto, chamar-lhes a atenção para que o conhecimento neste momento não tem fronteiras, não tem barreiras. O conhecimento então para as áreas da liderança, para as áreas psicossociológicas, para as áreas da formação, para as áreas da capacidade de comunicar nos mídias, etc. Isso são experiências brutais. Eu espero que a comunidade científica nacional venha a produzir muito trabalho nos próximos tempos e conto também porque é preciso passar a experiência a conhecimento, não é? Muitos de nós adquirimos experiência, mesmo quando estávamos em casa a ver o que trazia a página da Johns Hopkins ou os artigos do New York Times ou os últimos artigos publicados sobre a matéria, mas nós agora é preciso passar a nossa experiência, a experiência do nosso país, da nossa situação e passá-la para conhecimento. É preciso reduzi-la a conhecimento, escrever sobre ela, racionalizar sobre ela. Isso está ao nosso alcance. Muito obrigado. Eu só queria dizer agora fico aqui na conversa com o professor Correia de Campos, porque como não nos vemos há muito tempo, aproveitamos e conversamos. Bom, só queria dizer uma coisa para reforçar também, é que o conhecimento que é necessário não é exclusivamente um conhecimento na área da saúde pública, é um conhecimento na área da economia, na área da psicologia, na área da sociologia. Alguns dos problemas mais graves que vivemos nesta pandemia não eram problemas nem de saúde pública, nem de economia, eram problemas na área comportamental, na área da organização, decidir ou não fechar as escolas. O problema não era de saúde pública, o problema não era de organização, foi um problema, continua a ser, de percepções públicas do risco. E as disciplinas que são chamadas a estudar as percepções públicas do risco, as instituições, as organizações, são muito diferentes. O problema que hoje se coloca nos lares,
é um problema de saúde pública, mas é um problema de organização interna daquele tipo de instituições e a forma como o serviço é prestado. E, portanto, a palavra que eu gostava de dizer é que todos os serviços aqui representados pelos responsáveis que vão frequentar este curso, pensem em qual é a centralidade, qual é a importância relativa do serviço que dirigem para a resolução de um problema que não é um problema exclusivamente de saúde pública, é um problema mais vasto que convoca todos e para o qual todos podem ter uma palavra e um contributo de conhecimento e de informação a dar. Era isto só que queria dizer. Muito obrigada, professora Maria de Lourdes. Eu acho que vamos acabar a conversa com o professor Correia de Campos, porque eu sei que ele agora teria com certeza para responder, para continuar a conversa, mas temos aqui alguns estudantes que querem questionar o professor Correia de Campos sobre a sua excelente intervenção, e tenho aqui a Cláudia Moedas, que está com a mão no ar, e portanto eu vou passar a palavra à Cláudia Moedas, está bem? Muito obrigada. Bom trabalho a todos. Obrigada. Professora, até já. Cláudia. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer a excelente palestra que nós tivemos a sorte, a oportunidade de ouvir. Eu sou chefe de divisão dos serviços de veterinária do Ribatejo e uma das coisas que nós tivemos que passar foi pela adaptação ao teletrabalho. A veterinária é uma área extremamente prática e o passar de técnicos que são práticos, a situação de teletrabalho foi bastante exigente da parte de dirigir o serviço, mas que eu tenho o melhor dos exemplos para dar de que ninguém deixou de responder ao que tinha que responder, ninguém deixou de fazer o que tinha que fazer. E é uma experiência que na administração pública ainda é muito pequena, mas que penso que foi muito positiva e que daí também podemos tirar algumas lições. Era esta a minha intervenção. Muito obrigado, Cláudia. Eu só quero confirmar totalmente o seu ponto de vista e dizer-lhes o seguinte: se contarem bem, tirando as pessoas que estavam na primeira frente do combate, isto é, que estavam ligados a centros de saúde, a hospitais ou a intervenções nos lares, ou o que quer que seja, toda uma boa parte do pessoal dos serviços que, digamos assim, aguentaram esta crise, quer ao nível da administração central, quer ao nível das administrações regionais, quer ao nível do registro e comunicação das informações, a maior parte desse trabalho foi todo feito em teletrabalho. Portanto, a maior parte das pessoas, uma boa parte das pessoas, não, claro, não, os enfermeiros não estavam enfermeiros não estavam em teletrabalho, nem os médicos, nem as médicas, mas uma boa parte dos profissionais estava em teletrabalho e a coisa funcionou. Não foi preciso, reparem, não vimos aquilo que se assiste, vimos o primeiro-ministro passear, deslocar-se pelo país, mas não vimos, por exemplo, a ministra ou os diretores-gerais, digamos assim, no Porto ou em algum lado, assim, em muitas ocasiões, talvez uma vez ou outra no Porto, no norte do país. Portanto, a maior parte do trabalho foi feito em teletrabalho. Foi feito aqui nos sítios onde as pessoas estavam. Os médicos que reportavam, que comunicavam os óbitos, isso é teletrabalho. Os médicos que comunicavam e as pessoas dos laboratórios que comunicavam o resultado das contaminações, é teletrabalho. Portanto, aqui funcionou verdadeiramente. Imagina o que era esta epidemia ocorrer há 30 anos atrás. Esta epidemia, eu lembro-me quando foi da cólera em 1972 e 1974,
foi preciso adquirir meios de transporte, viaturas, foi preciso deslocar as brigadas, bem, claro, era um problema também a investigação de saúde pública fez-se através dos esgotos para ver onde é que vinha a contaminação da cólera e, portanto, era necessário ir ao terreno. Mas a diferença era abissal. É evidente que também houve gente aqui que foi ao terreno. Há 30 anos atrás, se não existisse teletrabalho, todas estas informações eram muitíssimo mais lentas. Tinham que ser comunicados por telegrama ou por telex, era tudo muitíssimo mais complexo. Não poderia haver conferências de imprensa diárias, ou dificilmente haveria. Portanto, hoje temos esta vantagem. Temos aqui uma pergunta aqui no chat da Natália Mendes, que agradece a excelente palestra do professor e que diz: num contexto de pandemia, as situações de teletrabalho na função pública passou a ser quase a regra, com o impacto direto nos serviços públicos. E como será o futuro? Essa pergunta traz no dorso um receio, que é o receio do desemprego e o receio de que as pessoas se tornem desnecessárias. Eu penso que esses receios são infundados e todos os estudos que têm vindo a ser feitos, quer pela Organização Internacional do Trabalho, quer até pela organização, pela Confederação Patronal Portuguesa, a CIP, que fez um excelente estudo há 2 anos sobre as implicações da robotização e do teletrabalho e demonstram o seguinte: há certamente a introdução de meios automáticos vai certamente dispensar alguns trabalhadores, mas vai criar muitos outros empregos. E vai acontecer o mesmo que nas anteriores revoluções industriais, ou seja, há empregos que chegaram ao fim, digamos assim, da sua utilidade e que desaparecerão, mas há também muitos outros empregos que não existiam e que passam a existir. Aliás, quer dizer, nós hoje, quando olhamos para o tecido económico nacional, já imaginaram a quantidade de novos empregos que existe, por exemplo, só na área do turismo? Já imaginaram quantas pessoas estão de novo a trabalhar na área do turismo? Aqueles que estão com trabalho independente ou autónomo a organizar o alojamento local, aqueles que transportam e lavam a roupa dos alojamentos locais, aqueles que mantêm as habitações do alojamento local, aqueles que reparam os equipamentos para eles poderem estar up to date, os transportadores de turistas, os que têm que usar uma língua não materna para explicar aos turistas aquilo que os sítios por onde eles passam e os monumentos, todas são profissões novas. Essas profissões praticamente existiam algumas delas, mas na quantidade que hoje existem e que vão continuar a existir, não existia, não acontecia isso. Bom, por outro lado, quer dizer, antigamente, não sou um especialista da produção industrial, mas na indústria manufatureira, a principal mão de obra no início, por exemplo, na tecelagem, eram tecelões, não é? E depois, a partir da automação dos teares, passaram a ser os mecânicos dos teares. E a partir da introdução de computadores na produção, passaram a ser os que sabiam CAD/CAM, Computer Aided Design ou Computer Aided Technology, para poderem ajudar. Portanto, são profissões novas que surgem sempre. Portanto, na administração pública também há as pessoas que estão na loja do cidadão, por exemplo, tiveram todas que ter uma formação especial para poderem estar a responder ao público, para poderem estar a usar os instrumentos eletrónicos, os computadores facilmente, para poderem acolher e resolver dúvidas e resolver problemas, em vez de ser no velho estilo do guichê, em que o cliente ia e torcia o pescoço para meter a cara por baixo do guichê. Bom, quer dizer, tudo isso desapareceu e são essas alterações que são absolutamente essenciais.
essa contabilidade de saber se vai haver mais ou menos lugares na administração pública é uma contabilidade difícil de estabelecer. Nós temos que olhamos para o crescimento do volume do nosso pessoal da administração, e eu lembro-me quando comecei a trabalhar eram 200 mil, não é? Em os anos 60, 66, havia 200 mil trabalhadores, e depois passámos para os mais de 700 mil, depois baixámos para 650 mil, agora voltámos a subir, porque há profissões essas que vão sempre crescer, as profissões ligadas à ação social, as profissões ligadas à saúde, as profissões ligadas às pessoas mais séniores, as profissões ligadas à educação e ao ensino e à formação, são profissões novas. Quer dizer, eu quando aprendi na escola primária numa aldeia, não havia nenhum funcionário naquela aldeia, além do professor. Eram os professores os únicos funcionários daquela escola. Passado pouco tempo passou a haver a cozinheira da cantina escolar. E depois passou a haver a empregada enfim, que ajudava, não sei como é que se chamava na altura, não quero usar esse nome porque já hoje está obsoleto. Mas, portanto, o avanço da capacidade da administração e a aproximação da administração à vida cotidiana vai-se fazer com a criação de novos trabalhos, novas profissões, novos empregos. Portanto, eu não sou um descrente, não tenho pavor de que as coisas vão ser piores em termos de emprego. Agora, o que isto nos impõe é a obrigação de educação permanente, de formação, de aprendizagem ao longo da vida. Se estamos muito bem encostados, a palavra encostados é uma palavra do léxico português que significa alguém que nos ajuda, que nos empresta as costas para nós estarmos encostados. Se nos consideramos muito bem encostados na função pública, esqueçam, não vale a pena, porque ninguém está bem encostado hoje e ninguém pode estar bem encostado numa administração pública moderna. Uma administração pública moderna exige responsabilidade, exige iniciativa, exige capacidade de ação, exige liderança. E isso tem que se aprender. E funciona, e já hoje existe e tem que se desenvolver. Muito bem. Temos aqui mais uma questão que é bastante longa, eu vou só resumi-la aqui muito rapidamente. Eu penso que o David também consegue aceder ao chat e, portanto, ler o que está a ser ali escrito. Mas a Andreia Fidalgo, que fala aqui um pouco das questões do ensino, mas acima de tudo a questão dela centra-se um bocadinho nos instrumentos e na adaptação de processo ou procedural, como ela escreve, e um bocadinho na estratégia de comunicação com os utentes dos serviços, e o que é que se pode extrapolar deste momento de crise para nestas duas áreas. E vou aproveitar para dizer que esta discussão poderia ser muitíssimo mais longa e interessante, mas no entanto são 5:15 e ainda temos a seguir as apresentações dos trabalhos dos nossos estimadíssimos estudantes que terminaram o FORGEP na última edição ou na penúltima edição, e por isso esta vai ser a última questão que aceitamos esta tarde. Teremos oportunidades de fazer muitas questões uns aos outros e aos docentes também ao longo desta formação. Professor, se pudesse esclarecer ou ajudar a Andreia nesta reflexão sobre processos. Importa-se ler ao menos, porque o que eu tomei nota foi a estratégia de comunicação dos serviços, mas não tomei nota de mais nada. É capaz de... Qual é o foco da questão? Que estratégias recomendaria para envolver as equipas no processo de retoma gradual da atividade presencial e para a produção de instrumentos de adaptação procedural? E depois continua, que estratégias de comunicação com os utentes dos serviços poderão ser observadas, extrapolando das experiências desta situação a outras situações de crise vivenciadas?
Bom, as perguntas são muito vastas. Atenção, Natália, Andreia, peço desculpa, Andreia Fidalgo. Na tropa, eu fiz tropa, e na tropa há um velho ditado que se diz que é o seguinte: não se pode pedir aos homens mais do que aquilo que eles podem dar. E, portanto, é uma piada de caserna, mas não se pode pedir, digamos assim, uma outra conferência. Isso é a estratégia de retoma presencial no funcionamento do serviço, ou uma revisão da estratégia de comunicação com os utentes, ou a forma de evitar uma espiral de custos devido aos mecanismos de segurança, são temas tão vastos que são impossíveis de responder. De qualquer forma, sempre lhe direi o seguinte: ninguém nasce ensinado, mas ninguém tem o direito de desperdiçar oportunidades de aprender. E o que se passou nestes 3 meses e aquilo que se vai passar nos 3 meses seguintes, só para nos limitarmos a meio ano, o que se vai passar nos 3 meses seguintes é qualquer coisa que tem que ser registado. Portanto, tomem as vossas notas, façam um diário, analisem os acontecimentos que vos que vos atraem mais a atenção. Vão-se confessando para esse diário com as vossas opiniões, os vossos pareceres. Não estou aqui a voltar a Charlotte Brontë, ao querido diário, não é isso. Embora isso seja muito importante e muito útil na formação da personalidade, mas neste caso usem os instrumentos de recolha do conhecimento que estão ao vosso dispor. Há imensa informação a circular nas nets, informação facilmente acessível. Há não sei quantos artigos que estão a ser publicados sem revisão pelos pares, o que é um risco quanto à qualidade do artigo, mas ao mesmo tempo é uma riqueza pela inovação e por aquilo que traz. E, portanto, recolham, leiam o máximo que podem, informem-se o máximo que podem, escrevam, tomem as vossas notas sobre aquilo que se vai passar e se vai passando, porque só assim ficam, porque é uma aprendizagem única. Esta aprendizagem que, destes 3 meses que passaram e dos 3 próximos meses, é uma aprendizagem única. Quanto à redução das turmas, não sejamos pessimistas. Nós vamos ter em breve o fecho do ano letivo, depois vamos ter algumas férias e durante esse período daqui até lá vamos ter provavelmente se tudo correr bem, vamos ter uma contenção, ainda que residual, da curva epidémica. Vai continuar a haver mortos, porque há muitas pessoas que estão em unidades de cuidados intensivos e já não têm sobrevida possível, estão praticamente a ser sustentados. Vai continuar a haver novos infectados. O que se passou nos lares não terminou ainda, vai continuar. Por exemplo, esse tema é um tema que exigiria uma análise importantíssima. A forma como as pessoas que estão nos lares precisam efetivamente do apoio dos seus familiares e de conversar com eles, e o que não está a acontecer. E encontrar formas de fazer isso é um tema inesgotável de conhecimento. Bom, as turmas reduzidas não vão durar sempre, há de haver momentos em que as turmas vão ser, mas também não vejo que as turmas reduzidas podem trazer mais necessidade de mais pessoal, ou podem trazer necessidade de desdobramento de horários, mas não é morte de ninguém, quer dizer, isso são questões que se resolvem. Portanto, e quanto à estratégia de comunicação, quer dizer, a única recomendação que eu posso fazer é aprendam, acompanhem aquilo que tem acontecido na Direção-Geral de Saúde, leiam os jornais, comentem, recortem os comentários negativos e os comentários mais positivos. É natural que a partir de agora haja muito mais comentários negativos
do que positivos, porque as pessoas, vai desaparecer o medo, e os comentadores que até aqui não se, digamos assim, não se atreviam a ser negativos, agora vão surgir negativos. Ao mesmo tempo também as divisões ideológicas vão começar a ser mais visíveis. E portanto, tudo isto são ingredientes de uma análise comunicacional. Não se pode estar a tratar de analisar a estratégia de comunicação de serviços ou comunicação com os utentes sem olhar para a opinião pública, sem olhar para o que a opinião pública pensa e diz sobre esta matéria. E a opinião pública vai mudar muito. Até aqui esteve calma e tranquila, começa, por vezes é muito injusta, começou no início por ser extremamente agressiva, depois esbateu-se a agressividade e agora vai ser cada vez mais áspera, mais exigente em relação sobretudo às lideranças da crise e é muito interessante seguir esse exemplo, seguir o que se passa aí, porque aprendemos todos muito. Eu sinto que, eu leio os jornais, leio muitos jornais todos os dias e sinto que essa leitura me é sempre extremamente útil. É evidente que não leio tudo, mas sinto que essa leitura me é extremamente útil. E se quiserem ainda refrescar com alguns acontecimentos episódicos estrangeiros, olhem, leiam as notícias de países tão próximos de nós como os Estados Unidos ou o Brasil, que dão sempre vontade de rir, não é? E, portanto, animam um pouco o nosso isolamento. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, professor. Eu ia pedir um enorme aplauso ao professor Correia de Campos de agradecimento. E vou sugerir que façamos agora um breve intervalo de 5 minutos para irmos à casa de banho, irmos beber água, descansarmos só um bocadinho, portanto não precisam sequer de sair da plataforma e encontramos-nos aqui às 5, são 4h53 no meu relógio, portanto voltamos-nos a encontrar às 5 para fazermos 2 ou 3 apresentações que nos escaparam há bocadinho e das quais eu peço desculpa por não ter chamado as pessoas, mas portanto vou dar a oportunidade a que realmente compartilhem connosco a sua apresentação e depois temos 4 apresentações curtas de 4 bons trabalhos do FORGEP anterior que os colegas vêm partilhar as propostas de melhoria na administração pública. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, professor Correia de Campos, e tudo bom, tudo a correr bem e continuemos todos a aprender. Muito obrigada pela sua ajuda. Eu é que agradeço e queria dizer também, estou à vossa disposição, se alguns alunos desejarem falar comigo, através do professor David, têm a possibilidade de me contactar ou ligar-me diretamente aqui para o SES, enquanto eu aqui estiver e, portanto, estou disponível. Percebi que todos têm que fazer um trabalho, espero que alguns trabalhos incidam sobre a crise, porque é um manancial inesgotável de informação. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom trabalho. Boa tarde e até já. 5 minutinhos.